O sangue frio e a habilidade dos pilotos de um Airbus 320 impediram hoje uma grande tragédia em Nova York. Atingido por pássaros que paralisaram as duas turbinas na fase inicial do voo, o avião pousou nas águas geladas do rio Hudson, ao lado da ilha de Manhattan, e ninguém se feriu. Voltei agora há pouco do local do acidente, onde as equipes de resgate finalmente conseguiram levar o Airbus até a margem do rio. Dezenas de barcos e helicópteros, bombeiros, policiais, a guarda costeira, foi uma mega operação para enfrentar a correnteza, o frio e rebocar o avião por vários quilômetros antes que ele fosse retirado da água. Muita gente não acreditou no que viu essa quinta-feira. Um pouso perfeito na água, um piloto herói preocupado com seus passageiros até o último minuto e um impressionante resgate de todos os que por 5 ou 6 minutos rezaram e choraram, pensando que jamais escapariam. Os passageiros pareciam caminhar sobre as águas do rio Hudson. Estavam sobre a asa, foram os últimos a ser resgatados. As cenas emocionantes reforçavam a sensação de todos aqui. Foi dia de milagre em Nova York. Jeff Kolodjak contou que depois de apenas 4 minutos de voo, viu uma explosão na turbina esquerda. Havia fumaça, fogo, tudo, um cheiro forte de gasolina. A tripulação correu para a beira do rio e viu o inacreditável. Um acidente para entrar para a história da aviação, com 155 sobreviventes e um herói. O piloto Chelsea Sullenberger, com mais de 40 anos de experiência, avisou aos passageiros: vamos fazer um pouso forçado, preparem-se. E fez o melhor que poderia fazer, um pouso perfeito. Segundo o prefeito de Nova York, o piloto herói foi o último a sair da aeronave. Ele percorreu o interior do avião 2 vezes para ter certeza de que não havia mais ninguém, disse Michael Bloomberg. O voo da US Airways 1549 decolava de Nova York para a cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, às 3h25 da tarde, 6h25 no horário de Brasília. Depois de decolar da pista 4, a aeronave chegou a atingir 3.200 pés, mais ou menos 1.000 metros de altitude. Ainda nessa fase inicial do voo, em subida, o piloto avisou ao controlador que as 2 turbinas tinham sido atingidas por pássaros. Passageiros dizem ter visto fogo e fumaça saindo da turbina esquerda da aeronave. A linha vermelha que você vê nesse mapa foi traçada com informações detectadas pelo radar do controle de voo da região. Por ordem do controlador, o piloto fez uma curva para a esquerda e começou a voltar. Mas percebeu que não conseguiria chegar ao aeroporto LaGuardia. Se alinhou com o rio Hudson, que separa Nova York de Nova Jersey. Perdeu a altitude vagarosamente, planou por alguns quilômetros e às 3h31 no horário local, pousou de barriga sobre o rio. O local do pouso, em frente à ilha de Manhattan, na altura da rua 42, é cheio de piers de embarcações de recreio. Várias delas ajudaram no trabalho de resgate. Segundo o relato dos passageiros, dentro da cabine o comandante avisou sobre a situação de emergência. Algumas pessoas começaram a rezar. O piloto mandou que todos adotassem posição de impacto. Já com o avião sobre o rio, alguns passageiros retiraram os assentos flutuantes, mas não foi necessário usá-los. Uma imagem rara, um avião de grande porte sendo rebocado pelas águas do rio Hudson, aqui em Nova York. Nesse momento, por volta de 5 da tarde, a notícia que se tem é de que todos os passageiros e tripulantes sobreviveram ao acidente. Logo depois chegaria a confirmação. Apenas 4 passageiros foram hospitalizados. E não pela queda, mas por causa do frio de 6 graus negativos com hipotermia. Agora à noite, o A320 finalmente chegou à margem do rio Hudson, dando fim a um dia histórico, em que Nova York conheceu um herói e um milagre. Muita gente se pergunta por que afinal o avião não afundou. Mais uma vez entra aí a competência do piloto. Um pouso perfeito, ele conseguiu manter praticamente intacta a estrutura do avião, que flutuou mais ou menos como se fosse uma garrafa de plástico pelas águas do rio. Isso ajudado pelas asas e também a gente pode observar que se houvesse um rompimento, o avião, William, teria afundado como se fosse uma pedra.